Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 21, que nós vamos dar continuidade aí sobre o filo Artrópoda e hoje abordaremos sobre os crustáceos, né? A crustácea, o subfilo crustácea. Algumas características que definem esse grupo. Os representantes são muito conhecidos, as lagostas, caranguejos e camarões. Existem mais de 70 mil espécies descritas e eles são muito diversos em forma, em tamanho, e por isso eles são considerados como os insetos do mar, devido à sua tamanha diversidade. Eles são predominantemente aquáticos, mas existem alguns indivíduos que são terrestres. Um exemplo deles é o tatuzinho de jardim, o tatu-bola, que é muito comum. É um animal pequeno, quando você pega ele forma uma bolinha e que ele é um crustáceo. Aqui eu tenho alguns representantes, né, para mostrar o tamanho e a variedade de tamanho que esses animais apresentam. Aqui nessa figura nós temos o caranguejo japonês, que eu já mostrei em aulas anteriores, que ele pode chegar a 4 metros, ele é considerado o maior animal aí entre o grupo dos artrópodes. E também tem esse outro caranguejo que pode chegar a 20 quilos, e que também é muito grande. Não, na verdade, esse caranguejo ele pode chegar a 40 centímetros do tamanho da carapaça, 20 quilos a lagosta. Essa lagosta é considerada uma das maiores, né, a lagosta americana. E aqui o tatuzinho de jardim, representando aí este subfilo. O corpo ele é dividido em 5 segmentos. Ele apresenta um longo tronco. Na maioria das vezes existe uma divisão, né, entre a cabeça, o tórax e o abdômen. E algumas outras vezes pode acontecer a junção, a fusão da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax. A principal cavidade desses organismos, como a gente viu em outros grupos, é a hemocele. O celoma é bem reduzido. Então, como eu mencionei, eles podem apresentar um escudo cefálico ou uma carapaça que pode encobrir a cabeça e o tórax do animal. Os apêndices, eles são multiarticulados ou unirremes ou birremes. Eles apresentam 2 pares de antenas, que essa é a principal característica que define esse grupo, a presença de 2 pares de antenas. Também podem apresentar mandíbulas com apêndices multiarticulados. As trocas gasosas, elas são realizadas em sua maioria por difusão através das brânquias. Eles apresentam óleos simples e óleos compostos, a maioria dos grupos, e o trato digestivo é completo e apresenta aí os secos gástricos. A maioria deles é dioica, alguns indivíduos podem apresentar o desenvolvimento direto ou o indireto, e a forma larval do desenvolvimento direto é chamado de larva náuplio. Aqui uma figura para demonstrar como é a divisão corporal desse animal. Então, eles podem apresentar 2 pares de antenas, como vocês podem observar. O primeiro par de antenas normalmente é chamado de antênula, né, mas é uma antena. O corpo do animal ele pode ser dividido, como eu mencionei, em cabeça, tórax e abdômen. Aqui, o que acontece é que muitas vezes eles apresentam a carapaça, que ela encobre toda a cabeça e o tórax, né? Então, esse animal muitas vezes apresenta a divisão do corpo em 2 partes, que a gente chama cefalotórax e abdômen. Eles também apresentam vários pares de pernas ambulatórios, que a gente denomina um nome que eu vou mostrar mais à frente. Então, aqui as pernas, elas são chamadas de pereópodes, né, que elas são tanto para locomoção e também podem ser utilizadas para manipulação do alimento. Às vezes o primeiro par de pernas ele pode ser adaptado para segurar a presa, capturar suas presas. E eles também apresentam pares de apêndices que são utilizados para a natação desses animais. E também as fêmeas, esses pares de apêndices natatórios, eles podem auxiliar aí as fêmeas para carregar os seus ovos.
E, além disso, esses apêndices eles podem funcionar, auxiliar aí nas trocas gasosas desse animal. Eles ajudam na respiração. E existem duas estruturas, como vocês podem observar, que é o telson e o urópode. Né? Essas duas estruturas elas formam um remo e elas auxiliam na natação desses animais. E os crustáceos, eles apresentam uma cutícula que ela é composta, além de quitina, por principalmente deposição de carbonato de cálcio, que vai auxiliar aí na proteção desse animal, né, contra possível predação, né? Ele torna essa cutícula mais endurecida. Devido a esse exoesqueleto rígido, eles realizam muda periodicamente para poder conseguir realizar o crescimento. Então, o jovem, ele muda a cada 2 semanas e os adultos, eles realizam a muda em torno de duas vezes por ano. E essa principalmente acontece na classe Malacostraca. São 5 classes conhecidas, lembrando aí que dependendo do material que vocês forem consultar, essa classificação pode variar. A forma como é dividida as classes, às vezes elas podem estar como subclasses, então vai ser variado de acordo com o material. Mas, segundo o material que eu sigo, essa divisão acontece com 5 classes. A classe Hemipédia, que são conhecidos como hemipédios, que na verdade é uma classe bem pequena. Classe Cefalocárida, o nome comum é Cefalocáridos. A classe Branquiópoda são conhecidos como branquiópodes. Classe Malacostraca é nela que se encontram os animais mais conhecidos, que nós temos aí os caranguejos, camarões, lagostas, lagostins, o crio. E a classe Maxilópoda, que também apresentam aí animais conhecidos, como, por exemplo, as cracas. Então, agora eu vou abordar a principal característica de cada uma dessas classes. Essa classe Hemipédia, ela é uma classe bem pequena e ela foi recentemente descrita. E apresentam apenas 12 espécies que compõem esse grupo. E análises filogenéticas, inclusive por caracteres morfológicos, sugerem que esses animais eles são os crustáceos mais primitivos. O corpo ele é dividido em cabeça e tronco, como vocês podem observar nessa figura, né? E eles habitam principalmente cavernas em conexão com o mar. Os apêndices natatórios são pares e birremes. Aqui eu tenho uma figura mostrando como seria um apêndice birreme. Né? De um mesmo segmento saem duas estruturas. E as antênulas também são birremes. Né? E a carapaça nesses animais é ausente. A classe Cefalocárida também é uma classe pequena, são formas primitivas e estão em torno de 10 espécies que compõem essa classe e o tamanho varia entre 2 a 4 milímetros. Eles são animais predominantemente marinhos, bentônicos, que vivem próximo ao substrato aquático, e detritívoros. Eles são encontrados na costa norte-americana, japonesa, Golfo do México e Caribe. A maioria deles é hermafrodita, eles apresentam aí, o mesmo indivíduo apresentam os 2 sexos. E eles são os únicos animais, uma característica desse grupo, os únicos a eliminarem os gametas por um único duto. Aqui tem uma figura representando esse animal. Nesses organismos, a carapaça é ausente, ele apresenta um escudo cefálico, mas não apresentam a carapaça. Aqui nós podemos observar 2 pares de antenas, né? A antena e a antênula, os apêndices torácicos, e os olhos são ausentes também. A classe branquiópoda, né? Os branquiópodes, eles apresentam formas primitivas. A maioria deles, diferente do outro, que eram animais predominantemente marinhos, nesses animais eles habitam água doce. Existem 3 ordens conhecidas de branquiópoda
e eles apresentam um ciclo de vida curto e os apêndices, eles são achatados. Se vocês observarem na figura, os apêndices são achatados e são os principais órgãos, a principal estrutura relacionada aí às trocas gasosas desse animal. Aqui eu coloquei para ilustrar as principais ordens de branquiópoda. A ordem Notostraca, a principal característica é que eles apresentam uma carapaça que forma uma concha, como vocês podem observar nessa figura. A ordem Anostraca tem como representante as artêmias e eles não apresentam carapaça. E a gente pode observar, eles não apresentam essa carapaça nessa figura. A Conchostraca e a Cladocera, em alguns livros, vocês vão encontrar unidos dentro de uma mesma ordem chamada de Diplostraca. Em outros livros, vocês vão encontrar Conchostraca e Cladocera como ordens distintas. Aqui eu estou tratando por questões didáticas as duas como pertencentes a uma mesma ordem, Diplostraca. Essas duas, elas foram unidas em uma mesma ordem devido à presença, principalmente, de uma carapaça bivalve, que vocês podem observar, seria como se fosse uma concha, né? Então, eles apresentam essa carapaça bivalve, que pode ou não recobrir o corpo inteiro do animal, ou só parte do corpo e não recobrir a cabeça, que nem é no caso da Cladocera. Então, essa foi a principal característica que uniu esses dois grupos em uma mesma ordem. Na ordem Diplostraca, Conchostraca, a carapaça envolve todo o corpo e na Cladocera não envolve todo o corpo. E a classe Maxilópoda, que tem representante aí as famosas cracas, que eu coloquei as figuras para representar aí para vocês. Então, é um grupo maior, que existem aí mais de 26.000 espécies. E essa carapaça, ela pode estar presente e também pode estar reduzida. Eles podem apresentar o abdômen reduzido. Eles são crustáceos pequenos, em sua maioria são pequenos, as cracas são uma exceção, porque elas têm tamanhos variados. E com relação à classe Malacostraca, que é aí a maior classe e que representam os animais mais conhecidos, que são os caranguejos, camarões, tatu-bola. Eles representam aí mais de 40.000 espécies. E todos os segmentos, o corpo desse animal é dividido em segmentos, e todos os segmentos eles têm apêndices. E a carapaça, ela cobre a cabeça, parte da cabeça ou todo o tórax. Eles são divididos em duas subclasses, Filocárida e Eumalacostraca, que nessa subclasse Eumalacostraca que estão inseridos todos os animais mais conhecidos, né? Com relação a essa subclasse Eumalacostraca, que eu vou abordar um pouco mais sobre ela é subdividida em superclasse, superordem, apresenta uma subdivisão de extrema complexidade. Então, para facilitar, eu não vou mencionar qual subclasse, subordem, infraordem pertence cada um dos grupos que eu vou abordar, por uma questão para simplificar para vocês também. Mas, então, eu vou abordar essas principais ordens, que são as ordens dos animais mais conhecidos, né? A ordem do crio, do camarão, do tatuzinho de jardim, falar rapidamente sobre as principais características que englobam essa ordem, mas vocês saibam que essas três ordens estão dentro da mesma subclasse, só que entre subclasse e ordem existem várias classificações até se chegar à ordem, né? Então, muitas vezes pode acontecer de essas ordens estarem em superclasses diferentes, em superordens, mas eu não vou abordar isso. Falar sobre a ordem isópoda que tem como representante o tatuzinho de jardim, o tatu-bola. É nessa ordem que se encontram os animais terrestres, né, os únicos crustáceos terrestres. Bom, a carapaça nesses animais ela é ausente
E a importância desse grupo está relacionada principalmente na agricultura. Esses animais, eles podem causar danos econômicos devido ao ataque em plantas de importância econômica. Eles podem tanto cortar os ramos quanto se alimentar das raízes das plantas. E o ataque, eles são animais de hábito noturno, então o ataque ocorre à noite e danificando aí, causando prejuízo e danificando as plantas. A ordem Decápoda. Nessa ordem Decápoda estão presentes aí os caranguejos, camarões, lagostas, lagostins, que eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. Eles apresentam aí a sua importância ecológica, econômica e principalmente na culinária, na gastronomia. A carapaça desses animais, ela é fundida, né, e ela recobre todos os segmentos torácicos. O primeiro par de apêndices desses animais, né, ele é modificado em forma de maxilípede. E esses pares de apêndices, esse primeiro par fica mais próximo à boca, modificado para auxiliar esse animal, principalmente na alimentação. E com relação à ordem Eufasiácea, tem como principal representante um crio, que ele lembra um camarãozinho. E é um grupo pequeno, que em torno de 90 espécies, que o tamanho também entre 3 e 6 centímetros, é um animal pequeno. E ele apresenta uma carapaça fundida a todos os segmentos torácicos, mas sem recobrir inteiramente as brânquias. Eles não apresentam maxilípedes, como no outro que eu mencionei, né, na ordem anterior, que esse primeiro par de apêndices ele era adaptado para auxiliar na alimentação. Eles não apresentam esses maxilípedes, essa ordem Eufasiácea. A maioria é bioluminescente, e essa bioluminescência é devido a um órgão chamado de fotóforo, que vai aí fazer com que esses animais eles brilhem, né? E esses animais eles têm uma importância ecológica porque eles são o principal alimento das baleias. E é isso, essa é a nossa aula de hoje. É claro que eu tentei simplificar ao máximo, mas dentro dessas ordens existem inúmeras características que, para se diferenciar um grupo do outro, eu abordei as características mais gerais e algumas que julguei principais. E é isso, bons estudos a todos e até a próxima aula.